1 Timóteo capítulo 3, do verso 14 ao verso 16, a palavra do Senhor ela nos diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Até aqui a santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orarmos ao nosso bom Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós pedimos ao Senhor neste momento que no momento em que ela estiver sendo pregada, que o Teu Santo Espírito nos convença das verdades que aqui ouviremos. Que ao voltarmos aos nossos lares, Senhor, nós tenhamos condições de crer que a maior demonstração de amor que alguém poderia ter feito pela humanidade foi o Senhor quem fez, quando enviou Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Que o Senhor nos faça, Senhor, amar a Tua palavra a cada dia. Que o Senhor nos faça amar o Senhor por meio dela. É a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, histórias de amor sempre tiveram um lugar especial em nós. Elas tocam os corações, faz às vezes a gente parar para pensar sobre as nossas vidas. Às vezes elas servem para nos ajudar a olhar para os nossos relacionamentos, para de alguma forma fazermos um paralelo e saber se nós de fato estamos amando tanto quanto deveríamos. E assim, ao redor do mundo, filmes, livros, canções, séries foram feitas para demonstrar de alguma forma o amor. Por que isso é dessa forma? Porque a gente sabe que narrativas em que envolvem o amor geralmente nos cativam. Geralmente são narrativas que mexem com as nossas emoções. Mas há uma narrativa, há uma história de amor que transcende a todas as demais. Uma história de amor que fala de algo que não foi criado pela mente do homem, não é um produto da ficção como as demais que eu citei, mas uma história que foi desvelada no passar dos tempos, quando alguém resolveu morrer por homens e mulheres que não mereciam. Alguém que não precisava de nada daquilo porque era adorado, era servido desde toda a eternidade, mas que para demonstrar o amor de Deus, ele se fez homem para que nós então pudéssemos ter vida. Essa não é simplesmente uma mera história de amor, não é algo que simplesmente produz sentimentos e emoções que às vezes nos levam a lágrimas, mas mais do que tudo isso, essa história nos leva para a vida eterna. Essa história tem implicações que aqueles que conhecem essa história verdadeiramente serão totalmente transformados por ela. E é por isso que nessa noite, meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de exposições sobre uma igreja segundo as Escrituras. E nós começamos a ver já 2 sermões anteriores que a igreja ela precisa pregar a verdade. Ela precisa se comprometer com a verdade e viver a verdade. E a partir de hoje nós continuaremos a ver isso, vendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve pregar a verdade sobre Cristo, o Deus que se fez carne. Olhe novamente para o texto no verso número 16 e veja o que Paulo diz aqui. Paulo começa assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Então nós vimos que esse texto do capítulo 3, Paulo está concluindo a parte da carta em que ele está dando orientações pastorais e teológicas. A partir do capítulo 4, Paulo vai começar a dar aspectos práticos para a vida da igreja e como a igreja deve viver à luz disso. Mas é interessante perceber que Paulo ele termina essa parte mais teológica com louvor a Deus. E veja que isso, irmãos, às vezes é contrário à maneira como muitos lidam com a teologia. Porque há pessoas que acreditam que a teologia, na verdade, ao invés dela nos fazer amar mais a Deus, ela nos leva a desprezar a Deus. Há pessoas que entendem que a boa teologia, na verdade, nos distancia de uma fé fervorosa, de uma fé que nos leva a ter mais devoção pelo Senhor. Mas, de acordo com Paulo, essa perspectiva ela não é verdadeira. Porque Paulo está falando de teologia, Paulo está corrigindo uma igreja nos seus erros, Paulo está trazendo a igreja de volta para os trilhos da palavra do Senhor.
e agora ele irrompe isso em uma adoração a Deus, reconhecendo que o mistério que estava sendo revelado, o mistério de Cristo Jesus, como ele próprio havia dito em Colossenses, é motivo de nós louvarmos a Deus. E agora nós focaremos nesse aspecto desse mistério que foi revelado quando Deus ele se fez carne. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender nessa primeira parte do versículo 16, meus irmãos, é que Jesus Cristo ele é Deus. A primeira afirmação que o texto nos mostra é a divindade de Cristo Jesus. E veja que o cristianismo no decorrer da história, ele tem enfrentado grandes dificuldades por conta do seu caráter exclusivista. O cristianismo, de todas as religiões que existem, a maioria delas tendem a ser mais flexíveis, de forma que aqueles que são adeptos dessas outras religiões, eles podem crer em uma coisa, em outra, sem que isso necessariamente contradiga aquilo que ele creia. Mas no cristianismo não é assim. E por conta dessa postura exclusivista do cristianismo, de falar de uma única verdade, de um único caminho que leva a Deus, que é Cristo Jesus, a igreja tem sido perseguida por toda a história. E é por isso que Paulo fala para Timóteo que ele deve combater os falsos mestres. Ele não pode permitir que dentro da igreja, pessoas que pensem diferentes daquilo que a Bíblia diz, continuassem a ensinar e disseminar os seus erros teológicos, porque isso traria prejuízos à igreja. Mas agora Paulo vai mostrar então qual é o cerne da nossa mensagem. O cerne da nossa mensagem é Cristo. Nós estamos aqui reunidos, meus irmãos, por causa de Cristo. O que nos faz sair das nossas casas para vir ao culto é ter a convicção de que nós estamos aqui para adorar aquele que se fez carne. Veja que o versículo começa, aquele que foi manifestado na carne. Se você tiver o contato com uma Bíblia, por exemplo, como a NVI, você verá que a NVI faz uma nota, dizendo que no lugar desse pronome traduzido por aquele, em alguns dos manuscritos gregos que nós temos, é substituído o pronome pelo substantivo theos, que é Deus. E é por isso que há algumas traduções que quando olham para esse texto, ao invés de dizer aquele que foi manifestado em carne, diz Deus que foi manifestado em carne. Mas, por mais que na nossa tradução, eles tenham optado pelo pronome e não pelo uso do substantivo aqui, não muda o que está sendo dito. Porque aqui a primeira afirmação que nós temos é que esse Deus que é o Deus vivo, que conduz a igreja, aquele que sustenta a igreja, é aquele que enviou o seu Filho para que o seu Filho, então, pudesse ser encarnado e pudesse salvar pecadores. Durante o Antigo Testamento, nós vemos essa verdade expressa, por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso número 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia para que você acompanhe a leitura, Isaías no capítulo 9, no verso número 6. Olha o que o profeta Isaías profetiza sobre aquele que havia de vir para salvar o homem dos seus pecados. Isaías capítulo 9, verso 6, o profeta Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O que vem a seguir? Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então perceba que Isaías já aponta para aquele que viria como aquele que seria o Deus Forte. Perceba que o que Paulo está dizendo aqui desse Deus que se fez carne, enfatizando esse caráter de Cristo como Deus, não é algo que Paulo simplesmente inventou nos seus dias. Isso era algo que já desde todo o Antigo Testamento, isso já estava sendo profetizado. Avance um pouquinho a sua Bíblia para o livro do profeta Jeremias e veja no versículo 23, no versículo número 6, o que Jeremias também profetiza sobre isso. Jeremias capítulo 23, no verso número 6, olha o que o texto bíblico diz. Jeremias capítulo 23, verso 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Veja que a expressão traduzida por Senhor aqui está em letra maiúscula.
E se refere ao nome pactual usado por Deus. E aqui o que Jeremias está dizendo é que Deus enviaria aquele que o representaria para salvar o homem dos seus próprios pecados. Mas vá agora para o livro do profeta Miqueias, o último texto do Antigo Testamento, para que nós então vejamos o que o profeta Miqueias tem a nos dizer sobre isso. Miqueias capítulo 5, verso número 2. E olha o que o profeta Miqueias, ele nos diz aqui. Miqueias capítulo 5, verso número 2. Miqueias capítulo 5, verso 2. O texto bíblico ele diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Perceba, queridos, que todo o Antigo Testamento estava apontando para alguém que viria para morrer no lugar de pecadores, mas apontando que esse alguém que viria para morrer no lugar de pecadores era verdadeiramente Deus. No Novo Testamento, vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 1. O evangelista João começa o seu texto mostrando isso de forma clara. João capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, quando ele diz assim, ao referir-se a Cristo. João capítulo 1, verso 1, o texto bíblico diz assim. João 1, 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Vamos juntos? E o Verbo era Deus. Então perceba que João ele começa ecoando aquilo que o Antigo Testamento já dizia a respeito de quem Cristo seria. João está olhando para o Antigo Testamento e dizendo que ele era Deus. E veja que isso pode ser visto também em Romanos, no capítulo 9, no verso número 5, quando Paulo lhe diz assim, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Marcos, quando relaciona o milagre que nós lemos na nossa liturgia, ele está registrando que aquelas pessoas, ao verem Cristo salvar ou curar um homem da sua enfermidade, eles então arrazoam no seu coração e dizem, quem esse homem pensa que é? Por que ele está falando sobre perdoar pecados? Só há um que pode perdoar pecados. Então Marcos diz que Jesus, demonstrando o seu poder, ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então perceba que durante todo o texto bíblico, o que é que o texto bíblico está nos apontando? Que aquele que viria para salvar o homem dos seus pecados, não seria um ser humano como qualquer outro. E é por isso que as nossas confissões na história do cristianismo defenderam a importância e a necessidade do nosso mediador, daquele que havia vindo para nos salvar dos nossos pecados, dele ser Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 8, no parágrafo 2, ela diz assim, o Senhor Jesus Cristo, o mediador, foi dado por Deus o Pai como único mediador entre Deus e os homens, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Perceba que a natureza divina de Cristo é importantíssimo para que nós possamos entender o porquê é que Cristo esteve qualificado para nos salvar dos nossos pecados. O Catecismo Maior de Westminster, ao tratar sobre isso, ele demonstra que nenhum ser humano poderia suportar o peso do pecado da humanidade sobre si, a menos que esse ser humano fosse Deus. Perceba, queridos, que aquilo que as confissões estão ecoando nos seus textos é apenas aquilo que a palavra do Senhor sempre disse a respeito daquele que viria para nos salvar dos nossos pecados. A Confissão Belga, no seu artigo 18, ela diz assim, a tratar a pessoa de Cristo, ela diz, cremos que o Filho de Deus é eterno, que sempre foi com o Pai e com o Espírito Santo, e que se fez homem, nascendo da Virgem Maria.
Este Filho de Deus é, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o mediador entre Deus e os homens. Quando o reverendo Gerhardus Voss comenta esses comentários, esses textos das nossas confissões, ele pergunta assim: por que um ser humano normal, como Moisés, Davi ou Paulo, não poderia ser o mediador e salvar a raça humana do pecado? E ele responde: todos os seres humanos normais são pecadores por natureza, e por isso não estariam qualificados para a obra de salvar outros do pecado. Aqueles que em si mesmos carecem de salvação não podem realizar a salvação de outros. É por isso que, para que Jesus pudesse ser o nosso Salvador, ele precisava ser Deus. Caso contrário, ele estaria desqualificado, como todos nós, para morrer em nosso lugar. Queridos, ainda que nós entreguemos a nossa vida como mártir, se nós não cremos em Cristo Jesus, a nossa morte será apenas a consequência imediata do nosso pecado. E é por isso que, para ser qualificado como Salvador dos eleitos, o Filho de Deus não podia ser homem e nem membro da humanidade como qualquer um de nós. Ele precisava ser Deus. Aplicando isso para as nossas vidas, meus irmãos, negar a divindade de Cristo acarreta em 3 consequências diretas para a nossa fé. Em primeiro lugar, se nós negarmos que Cristo é Deus, nós comprometemos a eficácia de sua obra redentora. Se Cristo não fosse Deus, meus irmãos, ou se Ele não é Deus, como alguns querem dizer, sua morte e ressurreição não teria poder para salvar a humanidade como um todo. Se Cristo não fosse Deus, Ele não poderia morrer na condição de Salvador e de Redentor dos eleitos do Senhor. É justamente pelo fato dele ser Deus, dele não ter nascido com as marcas do pecado original que nós temos, é que ele pôde morrer para salvar-nos dos nossos pecados. Mas em segundo lugar, queridos, se nós não cremos na divindade de Cristo, nós comprometemos a doutrina da Trindade. Nós tornamos Cristo como um mero ser humano, como alguém que, assim como outros, simplesmente morreram por um ideal. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a doutrina da Trindade, como vimos hoje na nossa escola dominical, nós falamos de um Deus que se revelou em 3 pessoas e que estava satisfeito em si mesmo, não havendo nenhuma necessidade fora dele, porque ele poderia demonstrar amor entre os 3, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se Cristo, então, ele não é Deus, nós enfraquecemos esse aspecto da doutrina da Trindade, que comprometerá também a nossa fé. Mas, por fim, queridos, se nós não cremos que Cristo é Deus, nós não o podemos adorar. Nós estamos aqui, queridos, para adorá-lo. Nós cantamos louvores ao nome dele. Nós nos curvamos em adoração a Ele. Nós cantamos que Ele reina, ainda que há algumas versões equivocadas de hinos que convide Cristo para reinar, ainda que há versões que digam que nós devemos coroar a Cristo, e tudo isso não representa o ideal bíblico, porque Cristo já reina, Cristo já governa, Ele está assentado no trono, onde Ele recebe a adoração semana após semana, e o fará por toda a eternidade. Se Cristo não é Deus, queridos, quando nós o adoramos, nós estamos nos curvando e cometendo idolatria. Perceba que reconhecer a divindade de Cristo está totalmente atrelado à nossa fé, de forma que se Cristo não for Deus, a nossa fé, ela está comprometida e nós continuamos sem esperança, ainda aguardando um Salvador. É por isso que os judeus não se curvam a Cristo, eles ainda estão aguardando o Messias que virá. Mas nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o glorificamos, porque o Novo Testamento revela que Ele é Deus. Essa é a primeira coisa que Paulo nos conta aqui nesse versículo 16. Mas agora, olhando para o texto, Paulo continua, e no verso 16 ele diz: Deus, ou aquele que foi manifestado na carne.
Veja que Paulo aqui, ele agora mostra a segunda parte desse aspecto, ou desse mistério, e o grande mistério que é a fé. Por que quando Paulo fala para os gregos, Paulo fala que a palavra da cruz, ela é loucura? Porque os gregos acreditavam que o ápice da salvação de uma pessoa era quando ela saía do corpo. E na cabeça de um grego, falar de um Deus que se faz homem, um Deus que se materializa, era algo que não cabia na cabeça desses gregos. E agora Paulo está revelando esse mistério de um Deus que se fez homem para que pudesse nos perdoar dos nossos pecados. E às vezes, meus irmãos, a gente fica tão preso a discussões, nossa, se Deus era todo poderoso, por que é que Ele permitiu o pecado entrar no mundo? Ele não tinha poder para impedir tudo isso? Sim, Ele tinha poder para impedir. Mas mais absurdo do que Deus sendo Deus, permitir o pecado entrar no mundo, é Deus ter um plano para resgatar pecadores malditos como nós. Mais absurdo do que olhar para um Deus que, podendo impedir o pecado, não impediu, é crer nesse Deus que fez com que homens e mulheres fossem resgatados, apesar de viverem de forma vil. Esse é o grande escândalo da mensagem do Evangelho, de um Deus que foi ao encontro de pecadores. E é isso que Paulo está revelando aqui. Ele usa o verbo aqui, o particípio, o Deus que foi manifestado, que traz a ideia de algo que está sendo revelado diante dos olhos. Por isso que quando os discípulos pediram para Jesus, para que eles pudessem ver o Pai, Jesus respondeu para Filipe: quem vê o Pai, vê a mim. Ou quem vê a mim, vê o Pai. Mostrando que, na verdade, Cristo era a expressão exata de quem Deus é. E o plano de Deus de salvar pecadores passou pelo ato de Deus enviar o seu Filho para se fazer homem. E aqui eu quero me delongar, queridos, um pouquinho mais, e fazer isso com um pouco mais de detalhes. Por quê? Porque há pessoas que, assim como não creem que Jesus Cristo é Deus, também negam aquilo que a Bíblia diz a respeito de Cristo ser homem. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso número 14. João, capítulo 1, verso 14. Olha o que João, ele nos diz aqui. Evangelho de João, capítulo 1, verso número 14. João, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora vá para Gálatas, capítulo 4, verso número 4. Gálatas, capítulo 4, verso número 4. E olha o que Paulo diz aqui. Gálatas, capítulo 4, verso número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha o que Paulo está dizendo. Todo mundo foi preparado. Na semana, no meu último sermão, eu usei a ilustração de um rei que prepara os seus súditos para o nascimento de seu filho. Tudo é preparado, convites são enviados para todos os lugares do mundo, para que aquele momento é o ápice da história. E o que Paulo está descrevendo aqui é exatamente isso. Quando tudo estava preparado, quando o mundo todo estava aguardando a vinda do Redentor, então Paulo diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido como uma criança, como qualquer outro. Veja que Paulo ele é cuidadoso com as suas palavras, ao demonstrar que Deus, ele, em Cristo Jesus, Cristo na verdade, ele teve o desenvolvimento de uma pessoa como qualquer outra. Você vai para o Evangelho de Lucas, você vai ver a partir do capítulo 2, Jesus aprendendo as coisas como qualquer criança aprende. Jesus assentado aos pés dos mestres para aprender sobre a lei.
Jesus provavelmente aprendeu a falar. Jesus passou a sua infância como qualquer outra criança. Jesus teve o desenvolvimento do seu corpo como qualquer outro corpo se desenvolve. Na verdade, na palavra do Senhor, a gente vê Jesus sentindo cansaço. A gente vê Jesus com sede, com fome, com fraqueza física, com fadiga. Tudo isso são características que os seres humanos têm. O mistério da encarnação é grande a tal ponto que Deus se fez carne, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Jesus possuía uma mente humana. Olhe para Lucas capítulo 2, verso 52. Esse versículo é importante de nós lermos. Lucas capítulo 2, verso número 52. Olha o que o texto bíblico nos diz aqui. Lucas capítulo 2, verso número 52. E o texto diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É tão interessante olhar para a forma como Jesus se fez homem, meus irmãos, que no decorrer do tempo do seu ministério, as pessoas tinham dificuldade de tê-lo como alguém que era verdadeiramente quem ele dizia ser. Em expressões bíblicas, por exemplo, há pessoas que disseram: este não é o filho de Maria? Porque Jesus, ele tinha todas as características que um ser humano tem, com exceção de uma delas, que Jesus, ele não pecou. Jesus, ele teve todas as necessidades que nós temos. E é isso que o escritor aos Hebreus vai usar para dizer que nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas tristezas, as nossas fraquezas, as nossas ansiedades, as nossas angústias. Por quê? Porque como um homem, ele foi tentado como nós somos. Como um homem, ele padeceu necessidades como nós padecemos. E essa é a beleza do plano da salvação. Mas por que será que era necessário, meus irmãos, que Cristo se fizesse homem? Por que será que não era suficiente que ele fosse Deus? A Confissão Belga, no seu artigo 18, ela diz que o Filho de Deus assumiu a nossa verdadeira natureza, com todas as nossas fraquezas e propriedades, exceto o pecado. O Catecismo de Heidelberg, ele diz que Cristo precisava ser verdadeiramente homem porque a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana pague pelo pecado de um homem que pecou. Queridos, é muito simples de entendermos isso. Hebreus no capítulo 10 diz que é impossível que sangue de animais pudessem perdoar pecados. Se foi um ser humano que pecou, para que o ser humano pudesse ser perdoado, um ser humano deveria morrer. E é claro que todos os seres humanos estavam desqualificados, mas isso não negava o fato de que para que um ser humano pudesse ter vida, um ser humano deveria morrer. O Catecismo Maior, na sua pergunta número 39, reforça esse entendimento ao dizer que era necessário que o mediador fosse homem para cumprir a nossa obediência à lei, sofrer e interceder em nosso favor e simpatizar com as nossas fraquezas. Portanto, essa expressão manifestado em carne ou revelado em carne traz implicações profundas para a nossa vida. Porque é justamente por causa de Cristo ter se feito carne que todos nós hoje, aqueles que nele creem, podem ter a convicção de que nós fomos alcançados por uma promessa eterna e de que, crendo em Cristo, nós não pagaremos o preço pelo nosso pecado. E nós não pagaremos o preço pelo nosso pecado, irmãos. Não é porque Deus vai fingir que nós não pecamos. Isso é injustiça. E em Deus não há injustiça. Nós não vamos para o inferno porque alguém pagou o preço devido pelo nosso pecado. E é por isso que o ato da obra de Cristo é a maior demonstração de amor que alguém poderia receber. Não há nenhuma outra demonstração de amor que possa sequer chegar perto dessa demonstração de amor que Deus fez ao enviar Cristo para morrer por nós. E Paulo acentua isso em Romanos no capítulo 5,
quando diz que Ele enviou Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós havíamos optado por desobedecer a Deus, quando nós havíamos optado por dar as costas para o Senhor, quando nós havíamos optado por trilhar os nossos próprios caminhos. E se Deus deixasse-nos entregues ao nosso próprio coração, e todos nós tivéssemos ido ao inferno, Deus seria justo. Mas Ele é gracioso. Para aqueles que creem em Cristo, há esperança. Porque Cristo morreu no lugar de pecadores. Cristo morreu por aqueles que nele creem. Quais seriam, portanto, as implicações diretas, meus irmãos, à nossa fé, se nós não crermos que Cristo se fez homem? Ou de uma forma como se lida por aí, né? Se nós acreditarmos que Cristo está nascendo em nossos corações todos os dias. Ou como muitas vezes alguém diz no Natal, hoje é o dia que Jesus nasça na sua casa, que Ele nasça no seu coração. Isso enfraquece o verdadeiro caráter da obra salvadora de Cristo Jesus. Porque o nosso pecado não era uma vez. O nosso pecado não deve ser olhado como se isso fosse um conto de fadas ou um conto de terror para contar para as nossas crianças. O nosso pecado é um fato histórico. E Cristo se fez homem quando nasceu de Maria, quase 2000 anos atrás, para que nós pudéssemos ter vida. E olhando para Cristo, nós pudéssemos ser salvos da nossa forma de viver. E ter a certeza de que pela morte dele, nós não precisamos mais morrer eternamente, porque o salário do pecado caiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz, Isaías nos diz, foi derramado sobre ele, e pela pisadura dele nós fomos sarados. Queridos, se nós somos salvos, é porque o nosso Senhor se fez homem. Ele fez homem para salvar pecadores, como eu em você. As implicações imediatas de negar isso, em primeiro lugar, nós vamos anular a eficácia da obra salvadora de Cristo. Se um ser humano morreu, se um ser humano pecou, um ser humano precisa morrer. Não adianta animais serem oferecidos, porque isso era apenas de acordo com a linguagem de Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, isso era como um aio. Isso estava nos conduzindo para aquele que seria o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tiraria o homem, que livraria o homem dos seus pecados. Nenhum animal pode morrer, nenhum outro sacrifício seria suficiente para que nós pudéssemos ser salvos. Se nós não crermos que Cristo se fez homem, meus irmãos, a obra de Cristo ela é ineficaz. Ela não tem respaldo histórico. Segundo, isso faz com que nós percamos a verdadeira natureza do mediador. Nós só temos um mediador entre nós e os homens, como nós vimos no texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso número 5. Por mais que nós vejamos hoje várias igrejas por aí que oram por santos, que rezam por Maria e tantas outras coisas mais, biblicamente isso é condenável. Só há um que se colocou entre nós e Deus e que efetuou aquilo que nós jamais poderíamos fazer. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, não é sobre o que eu tenho que fazer. A mensagem do Evangelho é sobre o que Ele fez. A mensagem do Evangelho é sobre as consequências dessa obra na nossa vida. E nós vivemos a partir daquilo que Ele fez. Mas nenhum de nós vai morrer para que os nossos pecados sejam pagos e nós sejamos salvos. Aqueles que não crerem em Cristo não verão a Deus. Cristo, sim, morreu para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Mas por fim, queridos, se nós não crermos nisso, nós destruímos toda a doutrina da encarnação. Se nós não crermos que Cristo se fez homem, como João diz, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo na primeira carta que João escreve, no capítulo 4 e no verso número 2. Abra comigo esse texto, por favor. 1 João, capítulo 4, verso número 2. E olha o que João diz aqui. Nós vamos ler todos juntos. 1 João, capítulo 4, verso número 2. Vamos ler juntos? Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne,
é de Deus. E aqueles que não confessam? Já pararam para pensar na implicação lógica disso, queridos? Por isso que, como cristãos, meus irmãos, nós temos que ser totalmente contrários a essa postura tão aberta dos nossos dias de que Cristo nasça em tal lugar, em outro lugar. Não, queridos. Jesus nasceu na história. Deus interviu na história para salvar pecadores dos seus pecados. E é por isso que a encarnação, ela deve ser vista como o maior testemunho de amor que Deus poderia ter feito para a humanidade. Não é te dar um carro novo, não é te dar uma casa nova. A maior demonstração de amor que Deus fez por você foi quando Ele enviou Cristo Jesus para morrer na fé, para morrer na cruz por todos nós, por aqueles que creriam neles. Aplicando isso para as nossas vidas, a primeira implicação direta que nós temos que ter na nossa vida, queridos, é que Deus se fez carne em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e entender que o mistério revelado na Escritura é de um Deus que se fez homem. A primeira verdade que nós temos que crer é que Jesus Cristo, Ele é Deus. A segunda verdade que nós precisamos crer é que Ele é verdadeiramente homem. Ele não tinha a aparência de homem apenas. Não era simplesmente uma fábula ou uma história como Ele. Isso é um fato histórico. Mesmo entre aqueles que não creem em Cristo Jesus, a história continua dividida entre antes e depois de Cristo. Porque a vinda de Cristo ao mundo foi um marco para toda a história. Tudo o que aconteceu antes dele foi simplesmente o próprio Deus preparando o mundo para a vinda do seu Filho. E tudo o que aconteceu após a ele, que tem como ápice a sua morte e ressurreição, é a consequência dessa obra. Durante todo o Antigo Testamento, as pessoas esperavam esse momento, quando Cristo viria, como Paulo diz, para nascer sob a lei, para pagar o preço pela lei, para suportar as condenações da lei, para que nós pudéssemos ter vida. E Paulo é tão profundo quando trata sobre isso, ele diz assim, que pode ser que por um justo, alguém até ouse morrer, mas o verdadeiro amor é demonstrado porque Deus enviou Cristo para morrer por pecadores malditos, como eu e como você. Queridos, tudo o que acontece na nossa vida é por causa de Cristo, é para a glória de Cristo. Por isso que quando a gente olha para um texto como esse, o nosso coração precisa ser cheio da palavra do Senhor, a ponto de nós dizermos, Senhor, obrigado pela cruz. Quantas vezes, queridos, nós agimos de formas mesquinhas. Senhor, se o Senhor não me der isso, se o Senhor não fizer aquilo, se o Senhor me ama, faça isso. Nenhuma prova de amor será maior do que o fato de ter Cristo morrer pela nossa vida. E a terceira coisa que isso nos leva, meus irmãos, imediatamente, é a pregar a Cristo como Senhor. O que as pessoas precisam ouvir é que alguém morreu para que elas não precisassem morrer. Aqueles que estão perdidos, afundados em seus pecados, precisam ouvir essa boa notícia de que há esperança para os pecadores, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Vamos colocar em pé para que nós oremos ao Senhor e depois cantaremos louvores em resposta a este sermão. Senhor, nós te agradecemos por sua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos salvou dos nossos pecados. O Senhor não fingiu em nenhum momento da história que nós não pecamos. No Senhor não habita injustiça alguma. Mas ao enviar Cristo, Senhor, o Senhor estava cumprindo um plano eterno do Senhor, de salvar pecadores, de ir ao encontro daqueles que te abandonaram, de ir ao encontro daqueles que não estavam te procurando. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor nos faça crer nessa verdade e que ela transforme a nossa vida. Que saber que Cristo nos salvou, Senhor, transforme a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar. Que nós sejamos, ó Deus, verdadeiramente filhos do Senhor. Que a nossa vida denuncie isso. Que o nosso falar, que o nosso pensar,
Que, como vimos na nossa liturgia, que o nosso desejo e a nossa busca incessante por santidade seja a marca distintiva dos membros da Segunda Igreja Presbiteriana de Porto Alegre. Transforme as nossas vidas, Senhor. Que saber que Cristo morreu por nós nos dê cada vez mais o desejo de nos esforçarmos por meio de Cristo Jesus para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Que o Teu Santo Espírito nos santifique. Que a Tua palavra, ó Deus, molde os nossos corações para que cada vez mais nós vivamos demonstrando a gratidão que temos por termos sido resgatados pelo Teu Santo Filho. Essa é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.